Olá, todos, todas. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade, então, às nossas atividades da unidade 1, trabalhando os processos geoquímicos na interface sedimento-água, agora começando um novo tópico dentro desse item chamado, então, ciclo da matéria orgânica. Ela tem continuidade, está dentro da mesma unidade, né? Vamos ver o que nós já vimos até o momento. Trabalhamos, então, o que são os processos diagenéticos. Consideramos esses processos diagenéticos como sendo toda e qualquer alteração que acontece nesta interface sedimento-água, principalmente com relação às substâncias químicas que vão ser apresentados na água intersticial, né? E essas alterações, elas são resultados, então, de processos físicos, químicos e biológicos. Vimos também que entre esses processos todos, os processos de decomposição microbiana da matéria orgânica, ou seja, os processos biológicos, eles eram os principais processos na alteração da composição química dessa água intersticial. Resultado destes processos, há um aumento dos seus produtos, né, da matéria orgânica, da decomposição, mas também há uma redução no uso, né, dos seus oxidantes. Então, essa alteração nas suas concentrações provocava as modificações e gerava um fluxo de troca entre a camada sedimentar e a coluna d'água, tanto fluxo de entrada quanto saída, resultado principalmente do gradiente de concentração. Onde tem mais, vai para onde tem menos, né? Bom, dentre estes processos, trabalhamos então com a sequência diagenética, verificamos então que existe uma sequência diagenética resultado da energia que vai ser acumulada pelos organismos, aqueles que apresentam maior quantidade de energia para cada mol de matéria orgânica gerada, ele era o prioritário, começando então com a respiração aeróbica, utilizando oxigênio como oxidante, e finalizando então na metanogênese, né, que aqui não está indicado, mas é na verdade o CO2 que vai ser utilizado, e produção de metano como produto final. O que é importante nós estamos destacando aqui nessa sequência diagenética? Como as bactérias aeróbicas são aqueles organismos que são mais eficientes, eles absorvem uma quantidade maior de energia, eles também são os mais eficientes na decomposição dessa matéria orgânica. Ou seja, eles conseguem decompor matérias orgânicas mais complexas. Mas o oxidante tem uma quantidade muito pequena no sedimento, logo ela se acaba e vai então para os demais, né, que utilizam manganês, nitrato, etc., até no final chegar então na metanogênese. A matéria orgânica que chega aqui no fundo é então uma matéria orgânica de mais difícil degradação, é aquela matéria orgânica que não foi degradada nas camadas anteriores, através dos oxidantes mais eficientes. Então, aqui nós temos, além de ter uma matéria orgânica mais complexa, essa matéria orgânica está sendo disponibilizada para aquele microorganismo, para aquela biota, as bactérias que fazem a metanogênese, para as bactérias que são menos eficientes. Então, elas não conseguem decompor essa matéria orgânica complexa e é isso que está sendo oferecido. Como tendência, né, a este processo, nós vamos verificar, então, aqui tem uma... Nós vamos verificar que grande parte dessa matéria orgânica ela vai acabar ficando retida ali, né, porque é uma matéria orgânica refratária que não é disponibilizado para as metanogênicas e é isso que eles têm, então, à disposição. Então, aqui tem um esquema mostrando o fluxo ou os processos que acontecem nessa interface, na interface aqui representando sedimento-água, a quantidade de matéria orgânica que chega, a sequência diagenética e o tamanho das setas aqui representado, elas são proporcionais aos fluxos e aos processos que estão acontecendo. Então, a gente observa que tem uma grande, né, 165 milimol, por exemplo, de matéria orgânica que chega aqui, representado pelo carbono orgânico particulado. Essa matéria orgânica, parte dela vai ser rapidamente decomposta por vários aceptores de elétron, então respiração aeróbica, denitrificação, ferro, manganês, numa camada muito pequena, mas a grande parte ela vai ser decomposta, então, pelo processo da sulfato-redução, né? Nesse processo da sulfato-redução, uma parcela dessa matéria orgânica vai ser completamente decomposta e retorna para a coluna d'água na forma de carbono inorgânico, na forma de CO2. Uma pequena parcela ainda vai ser fragmentada, aqui representada como DOC, que é o carbono orgânico dissolvido. Então, não houve uma decomposição completa, né? Ela foi fragmentada, moléculas grandes foram fragmentadas em moléculas pequenas,
e essas moléculas pequenas, por estarem dissolvidos na água intersticial, elas também podem migrar para a água adjacente, mas é uma fração muito pequena. O que acontece com a maior parte dessa matéria orgânica? Ela permanece no fundo e vai ser decomposto, então, pelo processo da metanogênese. Nessa metanogênese, o produto final vai ser o CH4, né, o metano, o gás metano. Ele vai utilizar o CO2 e vai ser reduzido então a gás metano. Esse metano ele também pode migrar para camadas mais profundas, mas a grande parte migra então para a camada superficial, para a coluna d'água, onde ela vai ser depois oxidada, como a gente já viu desses processos. Outra parte dessa matéria orgânica, né, que vai ser decomposto, então o carbono orgânico que compõe a matéria orgânica, ela vai ser reduzido para o CO2. Parte desse CO2 migra para camadas mais profundas, outra parte desse carbono orgânico dissolvido, que não foi decomposto, também permanece na camada sedimentar. Mas o mais importante está aqui, a grande parcela desse carbono orgânico, ele permanece ainda na camada sedimentar. Ela não sofre um processo de decomposição, por todas aquelas características que a gente já discutiu. É uma matéria orgânica mais refratária, é uma matéria orgânica de mais difícil decomposição. As bactérias metanogênicas, elas são menos eficientes, elas não conseguem degradar essa matéria orgânica. Então, a eficiência na decomposição da matéria orgânica, resultado deste processo da metanogênese, ela não é tão evidente quanto as etapas anteriores. Então, o que acontece com essa matéria orgânica que permanece nesta camada sedimentar? E é isso que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Vimos até o momento, então, estes processos que acontecem na camada superficial, e agora a gente vai trabalhar, então, com essa matéria orgânica que permaneceu na camada sedimentar. Tá? Então, sintetizando, nós vimos os processos genéticos, a degradação bacteriana, dando nome, né, aos processos e às substâncias, eram as ligninas, proteínas, lipídios, carboidratos que sofriam esse processo de decomposição, e esse aglomerado, né, de substâncias decompostas, elas também vão se reorganizando, formando então ácido fúlvico e ácido úmico. Essa matéria orgânica, que é aquela matéria orgânica mais refratária, que permanece na camada sedimentar, ele também começa agora a sofrer uma série de processos pensando naquilo que a gente já vem sempre discutindo. Toda substância que está presente no ambiente, ela busca uma certa estabilidade química. Que estabilidade que ácido fúlvico e ácido úmico vai começar a buscar agora? Né? Ele é resultado desse processo de decomposição. É uma matéria orgânica muito complexa, mas ela vai sofrendo então um processo de compactação, porque a gente está num ambiente costeiro, né, onde acontece, a gente já viu que são nesses ambientes que acontece mais a sequência genética, o acúmulo de matéria orgânica mais acentuado. Então, são nestes ambientes onde tem também uma alta taxa de sedimentação e essa matéria orgânica vai migrando, então, cada vez mais para camadas de fundo. Na verdade, não exatamente que vai migrando, mas vai começar a ter taxa de sedimentação. Então, as camadas acima dela começam a ser maiores, né, e ela relativamente vai então para camadas mais profundas. Indo a camadas mais profundas, nós vamos encontrar aumento de pressão e aumento de temperatura, porque ela começa a se aproximar do magma. Né? Então, a gente está falando já de camadas mais profundas, bem profundas, né? Não na interface como a gente vem trabalhando. Quais são os processos que começam, então, a acontecer, né, com esta matéria orgânica, encontrando um ambiente com uma alta profundidade, né, com uma alta pressão, né, uma camada sedimentar acima, que aumenta a pressão, e também aumento de temperatura, ela começa a gerar uma certa instabilidade. E aí, processos como polimerização, condensação começam a acontecer, uma molécula começa a se aglutinar com a outra molécula, formando vários polímeros. Há também a condensação, vários anéis se abrem para formar outros novos anéis, a molécula começa a crescer de tamanho, e aí chamamos então essas substâncias de querogênios. Querogênio é uma junção de todos os compostos orgânicos que não sofreram degradação, resultado do ácido úmico, fragmentos de proteínas, lipídios e carboidratos. Então ela passa a ter essa nova nomenclatura, mas a gente não sabe exatamente de onde vem essa matéria orgânica. Se o querogênio veio mais de proteína, veio de carboidrato, né? Não tem como saber. É uma matéria orgânica extremamente complexa, com estruturas químicas muito complexas,
que foram se aglutinando, resultado do processo de polimerização e condensação. Se for observado em profundidades maiores, com temperaturas mais elevadas, aí começa a acontecer o contrário. Elas também começam a se organizar, mas sofrendo agora uma degradação termal. Elas começam a se fragmentar, chamado também no processo de craqueamento, né, o cracking. Elas começam a romper essa matéria orgânica, formando então um carbono residual. Todo este processo, todo esse ciclo do carbono orgânico, ele vai, na verdade, para a formação do que também é chamado de fósseis geoquímicos. Então, parte dessa matéria orgânica, ligninos, proteínas que não sofreram processo de decomposição das bactérias lá na camada superficial, elas também podem ser denominadas como fósseis geoquímicos, né? Junto com ácidos fúlvicos e ácidos úmicos. Então, são moléculas que são inalteradas ou que sofreram pequenas alterações. São aquelas matérias orgânicas, mesmo lignina ou proteína, mas que na tua estrutura, ela tem uma estrutura extremamente complexa que mesmo bactérias aeróbicas não conseguem degradar. Então, as demais conseguem menos ainda, porque elas são menos eficientes. Junto com esses fósseis geoquímicos e estes querogênios, eles serão os precursores dos hidrocarbonetos, da formação dessas reservas de hidrocarboneto que nós observamos. E estes hidrocarbonetos, eles serão então categorizados em substâncias de alto peso molecular ou de baixo e médio peso molecular, né? Substâncias então que têm muito carbono na sua composição ou substâncias menores. Isso depende muito da formação desses fósseis geoquímicos, quais foram as matérias orgânicas originais, né, que foram seus precursores, e também do querogênio, né? O querogênio, então, retornando, eles são resultados da condensação do resultado do ácido fúlvico. Ácido fúlvico são aquelas substâncias já resto dessa matéria orgânica que não foi degradada, mas também parte desse querogênio pode já ter sofrido uma parcela, então, dessa degradação termal, que é a quebra, né, o rompimento em moléculas cada vez menores. Então, eu posso ter uma variedade de tipos de hidrocarbonetos presentes aqui. Moléculas com baixo e médio peso molecular, aqui a gente coloca desde 3, 4, 10 carbonos na sua estrutura, até 30, 60 ou mais de 100 carbonos em uma única estrutura molecular. Tá? Estes hidrocarbonetos, eles também, dependendo de onde ficam armazenados e dos movimentos que eles vão sofrendo, também se encontrar regiões com altíssimas temperaturas e pressão, elas também podem sofrer o craqueamento, gerando então hidrocarbonetos bem mais leves, né? E metanos, metano, butano, etano, então moléculas de 1, 2, 3 carbonos, né? Essas substâncias, metano principalmente, ela é uma molécula, um carbono só, é o CH4, uma substância gasosa, ela é extremamente volátil, né? Então ela vai começar a migrar para camadas mais superficiais, uma vez que encontra então fissura, rachadura, qualquer abertura, né, nas rochas, ela começa então a migrar, encontrar um ambiente impermeável, digamos, né, onde ele fica armazenado. Só não vamos nos confundir com este metano, esse CH4 que foi criado aqui, resultado do craqueamento, resultado da degradação termal, que é um indicador de hidrocarbonetos. Não vamos confundir este metano, que foi formado a altíssimas profundidades, de uma forma abiótica, com o metano que tinha sido produzido nesses processos diagenéticos, resultado da degradação bacteriana. Lembram, né? A última etapa da sequência diagenética era a metanogênese. A metanogênese é uma degradação daquelas bactérias que são as menos eficientes, mas que têm como produto final a transformação do carbono orgânico em metano, né? Resultado de uma quebra enzimática. Aqui, este metano aqui, ele foi formado resultado do craqueamento, resultado de um processo abiótico. A gente já está falando de profundidades a 300, 400 metros de profundidade, aonde não há organismos, não há bactérias presentes aqui. Então, o processo de formação deste metano é uma formação abiótica, resultado do aumento da temperatura e pressão, né? Então, este gás CH4, a forma, né, o mecanismo, o processo de formação é completamente diferente deste metano que foi formado, então, por uma degradação bacteriana. Por isso, há, então, uma
categorização nestas etapas. Os processos iniciais, as primeiras alterações que acontecem na camada sedimentar, são conhecidas então como processos diagenéticos. Depois vem os processos catagênicos, de reorganização e uma polimerização dessas moléculas, e depois há ainda o processo da metagênese. A metagênese porque tem a formação do metano. O metano ele é um gás extremamente importante nos processos de prospecção de hidrocarbonetos, por ele ser extremamente volátil, gasoso, né? Então ela percorre diferentes vias e é utilizado então como um rastreador, né, do hidrocarboneto. Mas há uma diferença muito grande então deste metano em relação a este metano produzido na diagênese, e a gente vai verificar depois também como nós fazemos então essa diferenciação. Tá? A princípio vamos trabalhar então neste momento com estes processos que foram colocados aqui, que a gente vai denominar então de dinâmica da matéria orgânica. É uma matéria orgânica que foi produzida, né, como categorizada, digamos, com as moléculas que nós conhecemos, proteínas, lipídios, carboidratos, aminoácidos, mas agora, por todos estes processos que eles sofreram, já há uma grande modificação e nós vamos tentar então entender o que acontece com estes processos. Por que eles mudam de nome? E como é que nós vamos avaliar e estudar estes processos? Em função de todas as reações que acontecem a nível de camada sedimentar, há uma grande variedade, então, de tipos de matéria orgânica. Suponha-se que existam mais de 1000 tipos de material orgânico. Quais são essas matérias orgânicas? Elas já não são mais proteínas, lipídios, carboidratos, que eu coloquei aqui como os clássicos, né, na categorização da matéria orgânica. Elas já deixam de ser porque elas não mantêm a estrutura de um lipídio ou não mantêm a estrutura de um aminoácido ou de uma proteína. Né? Essas matérias orgânicas elas passam a ser fragmentos, partículas dessas matérias orgânicas. Parte dessa matéria orgânica se aglutina, se aglomera, podem formar filmes superficiais sobre um material inorgânico, na verdade sobre o próprio sedimento, ou pode formar um componente integralizando-se à matriz inorgânica. Elas podem principalmente reagir com o próprio mineral que está presente, dependendo do tempo de contato e da intensidade desse contato, dessa relação da matéria orgânica com o sedimento. Né? Então, eu vou começar a trabalhar agora com essa diversidade de matéria orgânica que está presente, que vamos chamar então de substâncias querogênicas. Bom, o que acontece lá na camada superficial que nós trabalhamos? Então, eram aqueles biopolímeros, polímeros, mas sintetizados por organismos, proteínas, carboidratos, lipídios, ligninas, que vão sendo transformados em biomonômeros pelo processo de degradação das bactérias ou pelo processo de fermentação. Nós tínhamos visto que estes dois processos acontecem de uma forma associada. Esses biomonômeros, elas podem sofrer mais ainda um processo de degradação através das bactérias, respiração aeróbica e toda a sequência de respiração anaeróbica, até chegar na decomposição completa dessa matéria orgânica, resultando então em amônio, fosfato e CO2, substâncias inorgânicas. A estes processos nós chamamos então de degradação microbiológica, né? Ou a decomposição bacteriana, oxidação da matéria orgânica, processos de respiração, né? Existem N nomenclaturas, mas representam exatamente os mesmos processos. Transformação de uma matéria orgânica complexa em uma matéria inorgânica. Parte desta matéria orgânica, ela deixa de ser decomposta e vai então para camadas mais profundas e começa a sofrer uma série então de alterações. Seria o ácido fúlvico se transformando em ácido úmico, do ácido úmico transformando em querogênio. Quais são estes processos? Aqui nós vamos chamar então de reações abióticas. São reações sem envolvimento de organismos, né, de micro-organismos, de nenhuma bactéria ou de nenhum fungo. Não há processos biológicos atuando neste processo. Por isso são reações abióticas. Elas vão acontecer naquela história, né, naquele sentido dessas moléculas ácido fúlvico começarem a encontrar situações ambientais mais diferenciadas, com aumento de temperatura e aumento de pressão, principalmente, e elas vão buscar, então, uma certa estabilidade química, passando de ácido fúlvico até querogênio, e depois esse querogênio serão, então, os precursores dos hidrocarbonetos
como nós conhecemos. Quais são essas reações abióticas que vão estar acontecendo? Coloquei alguns itens aqui, como o processo de dehidrogenação, decarbonação, demetanação, que acontecem ao mesmo tempo com os processos de ciclização, polimerização e condensação. Eu vou explicar rapidamente o que acontece, então, com parte desta molécula. Suponha que nós temos dois fragmentos de macromoléculas. Aqui, só fiz uma parte dessa macromolécula. Isso daqui pode ser fragmento de um anel, por exemplo. Aqui embaixo também pode ter um outro anel. Mas um processo inicial que vai estar acontecendo seria o processo, por exemplo, da dehidrogenação. O que é a dehidrogenação? Ela vai começar a trabalhar, então, com estes hidrogênios que estão pendurados nos carbonos. Aqui, lembrem-se que cada pontinho aqui, cada interseção que nós temos aqui é um carbono, né? CH2, CH, né? Se tem o simples ou dupla ligação. Então, este carbono ele vai estar ligado a dois outros carbonos, mas tem um hidrogênio vinculado aqui. Essa ligação hidrogênio-carbono é uma ligação muito fraca, muito fácil de ser rompida, e assim que ela encontra um aumento de temperatura ou aumento de pressão, ela rapidamente pode ser fragmentada, pode quebrar essa ligação. Então, o hidrogênio ela sai dessa ligação carbono e aí começa esse carbono que perdeu esse hidrogênio, ele vai ter um elétron sobrando, da mesma forma que tem outro elétron sobrando, ele pode então formar uma ligação, né, entre estes dois carbonos e aqui fechar um ciclo. Por isso, a dehidrogenação ela pode levar a uma ciclização, a formação de um ciclo na matéria orgânica. Isso pode acontecer, eu mostrei aqui um exemplo entre duas moléculas, mas ela pode acontecer na mesma molécula, né? Por exemplo, se o hidrogênio, né, desse carbono e esse outro carbono também perdesse um hidrogênio, poderia formar então uma dupla ligação, que é já uma ligação muito mais estável e mais forte do que uma ligação mais simples, né? A ciclização, a formação de ciclos, ela pode acontecer também na mesma molécula, né? Então, se isso daqui fosse no mesmo carbono, ela pode se dobrar, por exemplo, e formar um ciclo nesta mesma molécula, tá? Enfim, existem então vários processos que vão começar a acontecer, resultado da perda destes hidrogênios. Decarbonação é a mesma coisa, eu posso ter perda de carbonos ou demetanação, que seria a perda de grupos metanos, né? O próprio CH3 pode acabar rompendo, né? Ou a dehidroxigenação, que seria a perda de moléculas, não coloquei aqui, mas seria a perda de hidroxilas que estão presentes. Pode ter hidrogênio com hidroxilas, e aí formação de moléculas de água. Então, todas essas reações, elas vão levar, na verdade, à liberação de íons hidrogênio, a íons CH3, né, ou íons de moléculas de água, né? Então, eu vou começar a ter, no teu meio, a matéria orgânica começa a se complexar cada vez mais, vai começar a ter um aumento de ciclos na tua estrutura celular, na tua estrutura molecular, aumenta os anéis que estão sendo formados, não necessariamente 6 carbonos, mas 7, 3, 4, né, N carbonos, mas a ciclização começa a acontecer. Formação de polímeros, então pequenas moléculas, elas começam a se juntar, formando moléculas maiores, num processo então de condensação. Isso vai fazer com que a molécula se torne cada vez mais complexa, cada vez mais estável, mas tridimensionalmente ela se torna muito mais estruturada, né? E para a água intersticial, pouco da água intersticial que sobra, a gente está vendo uma compactação, né, no sedimento, então é uma água muito mais, é um ambiente muito mais compacto, mas ainda assim começa a ter liberação destas substâncias. Bom, estas reações são as principais reações que acontecem a nível de macromoléculas, né? E aqui a gente observa, por exemplo, a lignina, que já era uma matéria orgânica de difícil degradação, ela vai se transformar então no ácido úmico, resultado dessas reações. A gente observa a diferença nas estruturas moleculares destas duas substâncias. Aqui eu tenho muito mais ramificações, hidroxilas, oxigênio. A cada carbono que está presente aqui, que não está representado, né, mas eu tenho hidrogênios, porque cada carbono faz 4 ligações. Então, se eu for observar aqui, eu tenho 3 ligações, o quarto vai ser do hidrogênio,
Aqui também o quarto vai ser do hidrogênio. No anel aromático, cada carbono tem um hidrogênio pendurado. Então, estes hidrogênios, né, seria fácil ter a perda ocorrendo esse processo da hidrogenação. E também processo de ciclização. Então, se eu tenho, por exemplo, esta ramificação aqui, esse OH pode perder com hidrogênio e formar um anel, por exemplo, um éter, como demonstrado aqui. Tá? Então, os ácidos úmicos, e daqui até a formação do querogênio, ela também vai apresentar uma estrutura molecular similar ao que nós encontramos aqui, ou até muito mais complexa, né? Uma polimerização bem mais acentuada, etapas de ciclização mais acentuada e uma condensação também mais acentuada, né? Então, são processos que vão estar acontecendo que vão tornar esta matéria orgânica mais estável do que a etapa anterior, né? Pensando sempre na busca, então, de estabilidade dessas substâncias orgânicas. Aqui sintetiza, então, estes processos de abióticos que vão estar acontecendo na camada sedimentar. Observando o ácido úmico e pensando que os querogênios elas podem ser moléculas muito mais complexas, daqui a gente não consegue vincular nenhuma dessas estruturas com aquelas nós conhecidas, né, como proteínas, carboidratos ou aminoácidos. Então a gente vai começar a trabalhar com uma matéria orgânica agora cada vez mais complexas. E daí nós precisamos descobrir, né, ou avaliar como podemos identificar esta matéria orgânica. Então, existe uma série de metodologias ou de processos que tentam avaliar o processo de alteração dessa matéria orgânica, que nós chamamos de maturação. Então, qual é o estágio de maturação dessa matéria orgânica? Por que é importante determinar o estágio de maturação? Porque quanto mais tempo ele permanece, quanto mais maturo, digamos assim, essa matéria orgânica, mais próximo vai estar das reservas de hidrocarboneto. É uma matéria orgânica que já está bastante evoluído, sofreu todas essas alterações, aqueles processos abióticos, né, e a gente começa então a verificar que está mais próximo de uma reserva de um hidrocarboneto. Tá? Então aqui a gente vai começar a listar alguns destes processos. Uma delas seria o índice de IPC, ou seria o índice preferencial do carbono, que seria a relação carbono ímpar-carbono par. Bom, os organismos normalmente sintetizam moléculas que têm carbono ímpar, né, ou 5 carbonos na sua composição, porque a grande parte das moléculas sintetizadas pelos organismos, sejam proteínas, ligninas, né, mas são conhecidos como esteróis, eles têm como seus precursores os isoprenóis. Isoprenóis são moléculas formadas então por 5 carbonos, e estes carbonos, este grupo isoprenol, ele é o precursor da maior parte das moléculas sintetizadas pelos organismos, sejam organismos marinhos ou organismos terrestres, né? Então, esta molécula, os isoprenos, que tem 5 carbonos, eles começam a dominar a composição daquela matéria orgânica que foi fragmentada. Isso demonstra que, tendo uma certa quantidade de moléculas ímpar e moléculas pares, quanto mais acontece o processo da diagênese, né, aquele processo de decomposição bacteriana, começa a ter uma mistura entre substâncias ímpar e substâncias par. A substância de 5 carbono, por exemplo, começa a ter uma quebra e vai para 4 carbonos. Então, ele passa de ímpar para moléculas par. A razão entre a quantidade de carbono ímpar e carbono par, ele pode ser um indicativo da evolução dessa matéria orgânica. Quanto mais próximo da tua igualdade, ou seja, quanto mais próximo de 1, ou quanto mais o número de substâncias ímpar se equivale ao número de substâncias pares, mais próximo ele vai estar, então, da estrutura molecular de um querogênio. Uma substância que foi recentemente depositada na camada sedimentar, ela vai apresentar uma quantidade muito grande de moléculas de carbonos de números ímpar, né? Então, aqui é uma forma muito simples de fazer uma avaliação dessa evolução da matéria orgânica, em que a razão entre carbono ímpar e carbono par, ela pode dar um indicativo da evolução dessa matéria orgânica. Tá? Um outro
uma outra ferramenta, uma outra metodologia para avaliar essa alteração, né, da matéria orgânica ou a evolução da matéria orgânica é avaliando então a mistura racêmica. Mistura racêmica é a mistura entre substâncias que apresentam isomeria ótica. Isômeros são aquelas substâncias que apresentam similaridade, mas um item é apenas diferente, né? E na mistura racêmica, a diferença está na isomeria ótica, no desvio que essa molécula faz da luz ao incidir sobre essa molécula. Não sei se vocês estão lembrados ali de química orgânica, ensino médio, faz muito tempo, mas toda molécula orgânica ela desvia a luz, né, para uma direção, para a esquerda ou para a direita. Moléculas que foram sintetizadas biologicamente, ela tem a tendência de desviar para a esquerda, que nós chamamos de moléculas levógeras, né, ou L-compostos. Então, as que desviam para a esquerda são L-compostos e as que desviam para a direita são D-compostos. Né? Substâncias que foram sintetizadas pelos organismos, principalmente aqueles carbonos querogênicos, que têm as 4 ligações, né, com cada uma com um radical, elas desviam então para o esquerdo. Por que isso acontece? Em função dos processos enzimáticos, né? As ligações, toda molécula foi sintetizada enzimaticamente, então as enzimas conseguem fazer esta diferenciação, né? Separar então para moléculas L ou substâncias D. A alteração e a mistura, então, ela vai começar a acontecer também ao longo dos processos diagenéticos. Os processos diagenéticos começam a degradar e fragmentar estas substâncias, fazendo com que ocorra uma mistura. Então, substâncias recentemente depositadas ou substâncias mais frescas, digamos, que não sofreram esse processo de decomposição, elas são enriquecidas por substâncias que desviam para o lado esquerdo. Quanto maior a mistura dessas substâncias, há então uma tendência de que a matéria orgânica ela apresenta uma certa maturação, né, que elas estão mais maturas, né, ou que estão mais evoluídas, ou que está mais são matérias orgânicas mais velhas, digamos, né, são mais refratárias. Tá? Um outro processo que pode estar trabalhando também com esta evolução da matéria orgânica seria a questão da aromatização. A aromatização já é resultado desses processos abióticos que nós vimos, principalmente o processo da hidrogenação, levando então a um aumento de ciclos aromáticos. Ciclos aromáticos, diferente daquela aromatização que nós trabalhamos, ela está relacionada não só simplesmente fechar o ciclo, mas gerar anéis aromáticos com ligações duplas alternadas, né? Carbono sim, carbono não. Tá? Então, o aumento de grupos aromáticos já é também um indicativo de evolução ou da maturação da matéria orgânica. Resultado, então, também dessa dehidrogenação, né, dessa perda de hidrogênio, como nós vimos também. Bom, outros 3 itens que são considerados aqui para tentar avaliar o grau de maturação de uma matéria orgânica seria a reflectância da vitrinita. Vitrinita é um mineral, é uma substância formada geologicamente, é um material extremamente denso que está presente no carvão, né, com bandas, né, extremamente brilhantes. A reflectância, então, ela é comparada, dessa matéria orgânica, ela é comparada à reflectância da vitrinita. É uma avaliação de comparação. Considera-se a vitrinita, então, como sendo o máximo do grau de evolução da matéria orgânica e se compara, então, a matéria orgânica coletada e faz, então, essa avaliação. A reflectância ela depende, né, dessas características, temperatura e do tempo. Quanto maior o grau de reflectância, significa que ele foi formado numa temperatura mais elevada e também com um tempo bem maior. Então, o aumento da sua reflectância reflete o aumento dessa maturação. Tá? Bom, um outro item bem simples de ser testado na matéria orgânica seria o seu grau de solubilidade, né? Considerando um item bastante simples de serem quantificados, que ácidos úmicos elas são solúveis em ambientes alcalinos, ácidos fúlvicos em soluções ácidas e alcalinas, e os querogênios elas são extremamente insolúveis. Então, dependendo da sua solubilidade, se acontece no meio alcalino, no meio acidificado, ou se são completamente insolúveis nestes ambientes, que seriam os querogênios ou os próprios hidrocarbonetos, né, que já é um óleo, o grau de solubilidade ela vai determinar também o grau de evolução desta matéria orgânica.
E é fácil de entender, né? Conforme vai acontecendo então a ciclização, a deidrogenação, a quebra de perda do hidrogênio, do oxigênio, elas começam a ser cada vez mais apolares, né? E por ser apolar, elas deixam de se solubilizar no meio aquoso, na água, que é completamente polar. Então, quanto mais insolúvel ele for, quanto mais apolar for esta substância, mais evoluída passa a ser então a matéria orgânica. Tá? E o outro item, o último item, né, que é um dos mais utilizados, seria então a diminuição na razão hidrogênio-carbono ou na razão oxigênio-carbono. Por que se trabalha então com estas razões? Porque a gente viu uma das etapas na evolução dos processos abióticos, a perda do hidrogênio, a perda de carbono, a perda de grupos CH3, né, metano, que já perde 3 hidrogênios, a perda de oxigênio também, na tem a dehidrogenação e a dehidroxigenação. Né? Então, a perda de hidrogênio e a perda de oxigênio, que seria, então, aumento na quantidade de carbono para cada matéria orgânica que está sendo formada, ou a perda dessas substâncias. Tá? Juntando estas 6 etapas, né, que nós vimos aqui, tanto o índice do IPC, mistura racêmica, índice de aromatização, reflectância da vitrinita, o grau de solubilidade, isso daqui e também a diminuição, né, da hidrogenação, carbonação, ela leva então a uma outra avaliação. Todas essas etapas elas não são realizadas isoladamente, há uma junção, um conjunto de 2 ou 3 metodologias para tentar avaliar o grau de maturação dessa matéria orgânica, o grau de evolução dessa matéria orgânica. E aí nós chegamos então no diagrama que chamamos de diagrama de Van Creveld. O diagrama de Van Creveld, ela tenta classificar estes querogênios com relação ao seu grau de maturação. Então, o querogênio ele já é uma matéria orgânica bastante matura, né? Ele já passou pelo ácido fúlvico, ácido úmico e chegou então no querogênio, resultado daqueles processos de condensação, resultado dos processos de ciclização, de hidrogenação. Mas quão evoluído está este querogênio? Para tentar verificar quão próximo ele está das reservas ou da formação de um hidrocarboneto. E aí se tem então as razões, então coleta a matéria orgânica e tenta avaliar quanto ele tem de hidrogênio por cada carbono e quanto ele tem de oxigênio para cada carbono presente na tua estrutura. Aqui existe um diagrama, que vai ser esse diagrama de Van Creveld, e aqui ele demonstra então a razão oxigênio-carbono. Quanto mais oxigênio ele tiver, 0,3 oxigênio para cada carbono, por exemplo, mais jovem é essa matéria orgânica. Quanto mais ele se aproximar do eixo 0,0, né, é impossível, mas quanto maior a perda do oxigênio, quanto menor esta razão, mais maturo passa a ser essa matéria orgânica. E o mesmo vale para a razão hidrogênio-oxigênio. Quanto mais hidrogênio tiver por carbono, se eu tenho 2 hidrogênios por carbono, eu vou ter então uma matéria orgânica mais fresca. Quanto mais próximo ele estiver aqui desse eixo 0,0, ou seja, quanto menor a tua razão, mais evoluído passa a ser a tua matéria orgânica. Bom, o que diz esse diagrama de Van Creveld? Além de tentar determinar o grau de maturidade, ela nos permite avaliar a origem ou a possível origem desta matéria orgânica que gerou então estes hidrocarbonetos. E aqui a gente observa então, naquelas etapas da diagênese, catagênese e metagênese, os diferentes tipos de matéria orgânica que podem estar presentes e que podem levar então a estes processos, né, e a formação dos hidrocarbonetos. Catagênese já era a etapa então para a formação de hidrocarbonetos. Metagênese, então, já é uma etapa que já tem até um hidrocarboneto de melhor qualidade, digamos assim, né, que são aqueles hidrocarbonetos mais leves, com 1, 2, 3 carbonos, então, na sua composição. E dependendo dessas estruturas, né, se eu tenho uma matéria orgânica que está posicionado aqui, que tem mais ou menos 2 na razão hidrogênio-carbono, e tem em torno de 0,2 de oxigênio-carbono, eu posso dizer que é uma matéria orgânica, por exemplo, originado de algas marinhas. Né? Por que é originado de algas marinhas? Porque são ricos, então, em parafinas alifáticos, é uma matéria orgânica que caracteriza o enriquecimento de hidrogênios
mas um pouquinho mais pobre em relação à quantidade de oxigênio, mas é uma matéria orgânica, então, de muito fácil degradação. E essa matéria orgânica, ao sofrer os processos de diagênese, catagênese e metagênese, ela começa então a ter mais ou menos esta razão. Ela começa pobre em oxigênio, continua perdendo essa quantidade, isso significa que as menores razões entre oxigênio e carbono, eles são originados então desta matéria orgânica, mas como ele é o mais enriquecido em hidrogênio, ela vai apresentar-se no topo então desse diagrama de Van Creveld, né? E assim vai, né, essa mesma sequência, tentando definir plantas herbáceas, ligninas e celuloses, né, carboidratos terrestres, e definindo essas diferentes estruturas. Dependendo da razão, do posicionamento, de onde ela se localiza nesse diagrama de Van Creveld, então eu consigo definir não só o grau de maturação, se ela ainda está no processo diagenético ou se já chegou no processo de metagênese, não só determinar a evolução dessa matéria orgânica, mas ela possibilita indiretamente, né, muito, ah, com muitas suposições, na verdade, que são modelagens, né, que são aplicadas aqui, nós podemos tentar definir a origem dessa matéria orgânica. Definir a origem da matéria orgânica é uma tendência, na verdade, no estudo destes hidrocarbonetos, né, no estudo das reservas de petróleo, etc. Não só na prospecção dessa matéria orgânica, mas tentar entender geologicamente e os processos evolutivos que levaram à formação daquele hidrocarboneto. Uma tentativa de reestruturar aquele ambiente de depósito, né, do hidrocarboneto e trabalhando então com a paleooceanografia ou com a paleontologia, tentando reestabelecer ou refazer historicamente, digamos, né, a evolução daquela matéria orgânica. Tá? Então, essa é uma hipótese, né, isso é uma proposta, né, dos estudos de hidrocarbonetos, não apenas na prospecção, visando a parte econômica, mas também na parte mais científica, tentando visualizar a evolução dessa matéria orgânica. Né? Quais são as respostas, quais são os indicativos dessa matéria orgânica que os hidrocarbonetos podem nos fornecer. Tá? Bom, então aqui tem uma outra representação do diagrama de Van Creveld, né, e tentando explicar essa evolução da matéria orgânica. É o mesmo diagrama que eu tentei simplificar, tentando explicar estes processos, mas esses diagramas então relacionam a razão atômica de hidrogênio, oxigênio, e aqui a razão então de carbono, de oxigênio para cada carbono. Né? Aqui vai diminuindo. Nessa situação, eu vou ter então uma matéria orgânica extremamente evoluída, já na etapa da metagênese, aqui a etapa da catagênese, né? E os tipos, né, de matéria orgânica que começam então a estar presente. Cada linha representada aqui, elas mostram, na verdade, a perda dessas substâncias, de molécula de água, a perda do CO2, então pensando que aqui eu vou ter a perda de oxigênio nessa linha, mas não a perda do hidrogênio, então vai ser uma linha praticamente paralela. Daqui, né, essa linha, elas são mais acentuadas, porque começa a ter a perda de CH3, lembra que tinha aquela reação não só a dehidrogenação, mas tinha a metanação, né, a perda do metano na sua estrutura, então cada metano tem CH3, tem 3 hidrogênios que vai acabar perdendo, mais uma perda de um carbono, então ela tem esse direcionamento, né? Tenta explicar as reações que começam a acontecer entre as estruturas moleculares para observar então a composição dessas estruturas. Tá? Entre todos os processos, entre todas as técnicas que são analisadas, utilizadas para a evolução da matéria orgânica, avaliar a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, né, que são procedimentos metodológicos, analíticos mais simples, né, um CHN, é um equipamento que pode medir a quantidade de carbono, nitrogênio, e enxofre presente na tua estrutura molecular. Ela consegue determinar, jogando aqui essa razão no diagrama de Van Creveld, não só determinar essa evolução, o grau de evolução, mas também a origem desta matéria orgânica. Tá? Bom, a formação dos hidrocarbonetos, então, né, tentando trabalhar nos processos desta evolução, temos a matéria orgânica nesta camada superficial, resultado, então, dos processos diagenéticos. Todos aqueles processos abióticos levam à formação do querogênio.
Esse querogênio continua ainda sofrendo os processos de maturação e a evolução térmica, a degradação térmica e o craqueamento, levando o querogênio para a formação do óleo, e este óleo, então, que é uma matéria orgânica menor, né, já fragmentada, e continuando essa fragmentação, então, levando à formação de gases. Gases são substâncias extremamente voláteis, né, substância gasosa, e por isso elas têm uma capacidade de migração muito acentuada em comparação às substâncias oleanosas, né, como óleos ou substâncias mais sólidas, e qualquer fissura, então, nas estruturas rochosas, elas levam, então, a esse processo de migração. E produção, então, de gás, né, elas ficam acumuladas no local se na camada superficial forem encontradas, então, substâncias ou uma membrana, uma parte, digamos, impermeável, né, uma camada rochosa impermeável, tá? Que seria o armazenamento dessas substâncias gasosas. Estes armazenamentos, elas podem acontecer em profundidades menores, né? E por isso, então, leva à confusão do gás metano, tanto de uma atividade bacteriana ou resultado de todo este processo de maturação da matéria orgânica. E por isso a gente vai ver, então, como é que se faz a diferenciação dessas estruturas gasosas, né, do gás metano. Né? E o que interessa para o rastreamento dos hidrocarbonetos e até para o estudo da evolução da matéria orgânica é o gás metano que sofreu este processo aqui de decomposição em processos, então, bióticos, diagenéticos, mas também processos abióticos para a formação deste gás metano. Tá? Bom, o que é definido e como é estudado, então, esta formação agora, já trabalhando com a parte dos hidrocarbonetos. Na parte dos hidrocarbonetos, aqui em relação à profundidade da camada sedimentar, nós vamos encontrar na camada bem superficial a zona de redução, de sulfato-redução ou da metanogênese. Né? Então, aqui a gente vai encontrar só da sulfato-redução. Vou encontrar uma camada onde acontecem esses processos diagenéticos da sulfato-redução. Logo abaixo vai acontecer então o processo do CH4, da metanogênese. Abaixo desse processo da metanogênese é que começa então a formação dos processos abióticos e a transformação, né, do querogênio para substâncias oleosas e depois então para a formação de gases na formação do metano. Este gás é que pode migrar e se misturar com este CH4 e é essa diferenciação que nós vamos estar fazendo. Teoricamente, a produção deste gás metano acontece a uma profundidade bem maior, né? Estamos falando a 3.000, 4.000 metros de camada sedimentar agora, não de coluna d'água, já dentro do sedimento, né? Dentro da rocha praticamente. Por isso, o aumento então da temperatura, né? A pressão muito elevada, a temperatura bastante elevada, e leva então a essas etapas de craqueamento ou de rompimento dessas estruturas. Uma forma de estarmos trabalhando a evolução, aqui vamos ter uma matéria orgânica ainda imatura, né, a categorização, que é resultado de processo diagenético ainda, já uma matéria orgânica matura e aqui uma matéria orgânica mais senil. Uma forma de estarmos trabalhando esta matéria orgânica, relacionando com aquelas três etapas, vamos trabalhar com a catagênese e a metagênese, e a relação, então, do grau, né, de reflectância da vitrinita, ela pode indicar, então, este grau de maturação. Então, quanto maior o grau de reflectância, pode indicar o grau de maturação, isso pode ser um indicativo, mas a outra forma também de fazer essa separação e essa verificação destes processos é tentando trabalhar, avaliando quimicamente o CH4 que está sendo produzido. Um CH4 que foi produzido biologicamente, resultado do processo da metanogênese, decomposição diagenética bacteriana, com o produto final formando metano. Aqui uma mistura, então, desse CH4, pode ainda ter a mistura destes dois processos, e aqui embaixo um CH4, então, formado termogenicamente, né, através do craqueamento ou da quebra dessas estruturas moleculares. E para isso é utilizada, então, a análise dos isótopos estáveis. A razão isotópica que vai ser trabalhada aqui,
ela vai definir, na verdade, na propriedade destes isótopos, né? Toda substância orgânica ela vai apresentar o seu isótopo estável, né? Então aqui a gente vai trabalhar tanto quanto o hidrogênio quanto com o carbono, porque eu quero avaliar a razão isotópica do CH4. Então, tanto o carbono, vai ter o carbono 12 e o carbono 13, os dois carbonos são estáveis, assim como o hidrogênio peso massa 1 ou massa 2, que vai ser o deutério, né? Que seria também o hidrogênio estável. Não vão confundir aqui que não estamos trabalhando com carbono 14, que é o carbono radioativo que sofre processo de decaimento. Nós estamos trabalhando aqui com o isótopo estável, que seria o carbono 13. Toda a estrutura molecular, o CO2 que nós eliminamos, o oxigênio que nós respiramos, toda a substância presente na natureza é uma mistura de substâncias isotópicas. Eu tenho, ao inspirar, eu inspiro oxigênio nessa atmosfera que eu estou inspirando. Eu tenho tanto oxigênio de massa molecular 16, como massa molar 18. Né? Tem uma mistura dessas duas substâncias, porque tudo que está presente no nosso sistema, né, no nosso planeta, é uma mistura destes isótopos. É claro que eu tenho muito mais das substâncias mais leves do que as substâncias mais pesadas. Então, se eu estou inspirando, na hora de respirar, eu inspiro oxigênio, eu estou absorvendo tanto oxigênio 16 quanto oxigênio 18. Tenho muito mais do oxigênio 16 do que do 18 por causa da sua estabilidade química, por causa da tua abundância que está no nosso planeta. Da mesma forma, acontece para o nosso carbono. Eu tenho, ao eliminar o CO2, né, eu elimino o CO2, o carbono desse CO2, o carbono 12, assim como eu consigo eliminar o carbono 13. Muito mais o carbono 12 por causa da abundância, mas uma parcela está na ordem, né, elimina-se também no carbono 13. Qual é a ordem de grandeza da riqueza dessas substâncias isotópicas? 1 para 1000. Né? Para cada 1 carbono 12 deve ter 0,1, 0,2 carbono 13. Então é uma proporção muito pequena, por isso ela não é contabilizada. Tá? Mas todas as substâncias, então, apresentam riqueza isotópica destes isótopos estáveis. E é esta riqueza isotópica que vai ser avaliada, então, para tentar determinar este carbono, o metano. Bom, uma outra propriedade destes isótopos é que substâncias mais leves, ou os isótopos mais leves, se eu for tratar aqui o carbono 12, né, ele tem uma ligação, o CH, a ligação carbono-hidrogênio do carbono 12, né, do mais abundante, ela tem uma ligação, uma frequência vibracional bem mais acelerada. Então, a ligação é mais fraca do que a ligação do carbono mais pesado, carbono 13. Isso significa que a substância biogênica, o CH4, quando foi quebrado, na hora que a bactéria foi quebrar essa estrutura e formar o seu metano, ela preferencialmente, se eu tenho dois carbonos, um carbono 13 e o carbono 12, ele vai quebrar a ligação primeiro do carbono 12, por ser um isótopo mais leve e por ter uma ligação mais fraca. Então, o metano resultado do carbono biogênico, né, do metano biogênico, esse CH4, ele vai ser enriquecido pelos isótopos mais leves, carbono 12. O CH4 formado por uma estrutura termogênica, ela não vai fazer essa diferenciação, né? Porque aqui eu tenho um processo enzimático que seleciona. Aqui é uma questão de ligações, temperatura e pressão. Tem também, mas muito menos, né? Não é tão seletivo, digamos assim. Ele vai acontecer, é uma ligação mais fraca, claro que vai quebrar primeiro, mas não é tão seletivo assim. Então, a razão isotópica de carbono 12 e 13, resultado desse CH4, ele é praticamente a quantidade de isótopos que está presente na matéria orgânica original. E o CH4, resultado aqui desse processo biogênico, não. Ele já é mais seletivo, mais enriquecido em isótopos mais leves. Isso faz com que exista uma diferença nessa razão isotópica. E a razão isotópica, quanto mais negativo for, a gente vai ver depois, né, vou explicar melhor na aula, mas quanto mais negativo for esse enriquecimento dessa razão isotópica, mais rico ele está nos isótopos mais leves. Quanto menor esta razão, menos enriquecido ele vai estar e dá indicativo, então, de que foi resultado de processos termogênicos.
Esta é a única maneira que nós temos, então, de fazer a diferenciação entre o metano que foi formado biologicamente e o metano que foi formado biogenicamente. Pode tanto se avaliar os isótopos do carbono ou dos isótopos do hidrogênio e do deutério, né? Na maioria das vezes se utiliza o hidrogênio porque eu tenho uma abundância maior de hidrogênio na sua composição e a diferença também é bem maior, né? A razão isotópica para o metano biogênico é de 300 delta, enquanto que aqui é em torno de 50. Então, essa diferença ela permite uma sensibilidade maior na diferenciação destes dois processos, tá? Mas ele basicamente, né, se utiliza então estes dois mecanismos, a razão isotópica e razão dos isótopos estáveis, né, carbono e hidrogênio, para fazer a diferença do metano produzido biologicamente ou do metano produzido termogenicamente. E aí consegue se definir se é um metano que o metano encontrado ele é indicador então de processos que sofreram uma matéria orgânica que já sofreu todo o mecanismo, todo o processo de evolução e, portanto, uma matéria orgânica mais matura, mais próxima de depósitos de hidrocarbonetos, ou se eu estou trabalhando então com CH4 recentemente depositado, que só sofreu processos diagenéticos, processos biogênicos e, portanto, então, uma matéria orgânica imatura. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais nestes processos, no uso destes isótopos no encontro. Uma outra forma de tentar avaliar também essa evolução da matéria orgânica, agora não mais evolução do querogênio, mas já é uma evolução do hidrocarboneto, é tentar relacionar a razão entre substâncias que têm um carbono, metano, com etano e propano, substâncias que têm 2 e 3 carbonos, e também a razão isotópica dessas substâncias. Então, eu vou observar que quanto maior esta proporção, carbono sobre carbono 2 e carbono 3, quanto maior essa proporção, era uma matéria orgânica muito nova, muito recentemente depositada. Eu tenho muito CH4, então eu estou avaliando a quantidade de CH4 sobre essas substâncias. Quanto maior esta razão, eu tenho muito metano sendo produzido. E quando eu venho para cá, então, já é, é, com uma quantidade menor, né, de metano sobre essas substâncias, porque na verdade vai aumentando a razão, vai aumentando a quantidade de C2 e C3, e por isso essa razão começa a diminuir, então eu venho para esta forma aqui, eu vou encontrar então substâncias já mais evoluídas. E o CH4 produzido, ele passa de uma função biogênica para a função termogênica. Isso pode ser observado também naquela razão do carbono, que passa de menos 90 para menos 40, tá? Pela riqueza e pela seletividade no carbono isotópico. Da mesma forma, avaliando estas duas razões, a proporção de um carbono, né, em relação ao metano e butano que estão presentes, elas podem também determinar o tipo de querogênio que geraram estas moléculas, os hidrocarbonetos. Se foram querogênios do tipo 2, que são enriquecidos com ciclo alcano aromático, né, a gente viu essa tipo 2, tipo 3, eles são originados do diagrama de Van Creveld, né, que definia a origem da razão da perda da razão oxigênio-carbono e hidrogênio-carbono. Tá? Então, esse tipo 2 ou tipo 3, ela também pode, né, indiretamente, definir o tipo de matéria, de hidrocarboneto que pode estar presente, então, nessas estruturas. Tá? Então, a razão isotópica e a relação, então, entre a estrutura molecular, se tem um carbono sobre moléculas um pouquinho maiores que tenham 2 ou 3 carbonos na sua estrutura, né, junto com essa razão isotópica. Uma outra forma de avaliar, então, a evolução dos hidrocarbonetos, né, maturação do hidrocarboneto, né, é tentar avaliar, então, a razão isotópica destes isótopos estáveis na proporção de moléculas que têm um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos ou 4 carbonos. Quanto menor esta razão, significa que eu tenho uma abundância de substâncias mais leves. Eles indicam, na verdade, que este metano, esse CH4 que foi formado, ele tem, então, uma riqueza maior destes carbonos mais leves, né, que teriam, então, hidrocarbonetos bem mais leves em relação a essa substância. Isso, tentando explicar
que, apesar de ser um craqueamento, apesar de ser um processo abiótico, né, tinha dito que a riqueza desse carbono mais leve, ela vai ser observada muito mais resultado de processos biológicos, mas os processos termogênicos também podem favorecer essas ligações. Ela não é tão seletiva, mas isso também acontece. Então, se for avaliar só hidrocarbonetos que foram gerados do processo termogênico, tentando avaliar estes processos aqui dentro, internamente, esses resultados só dos processos termogênicos, também nós vamos observar que o CH4 dessas moléculas elas são mais enriquecidas de substâncias de carbonos mais leves, né, do que os carbonos mais estáveis, né, porque eles estão sendo primeiramente decompostos. Tá? Isso também é um indicativo, então, dentro do próprio hidrocarboneto, dentro do processo de evolução desta matéria orgânica. Tá bom? Então, aqui eu vou estar encerrando, seria para tentar justificar os processos da evolução da matéria orgânica, desde o processo da diagênese, passando pelo querogênio até a formação dos hidrocarbonetos. Aqui seria só uma não uma introdução, né, mas uma visão geral desse processo, então, de evolução da matéria orgânica. Bom, até mais.